Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui retornando para cumprir aquilo que prometemos com relação à continuação daquilo que começamos a falar ontem, relativo ao calvinismo e ao arminianismo. Então, aqueles que viram ontem a mensagem que nós postamos, nós estamos tratando deste assunto aí, que, como eu disse, tem sido polêmico, tem sido um debate, e nós apresentamos aí a TULIP, que é exatamente aquele acróstico que foi realmente, eu diria, criado por Calvino. Claro que Calvino, depois aqueles que vieram depois dele, os seus discípulos, e nessa TULIP temos 5 pontos, né? A gente viu ontem que é o primeiro ponto da TULIP, que fala da depravação total, que se refere exatamente ao fato de que na queda do homem ali do Éden, o homem agora perdeu a capacidade de por si só buscar a Deus e fazer o bem. E vimos que esse ponto aí é pacífico, tanto calvinistas como arminianos acreditam da mesma forma. Aí falamos ontem do primeiro tópico, do primeiro ponto, melhor dizendo, do segundo ponto da TULIP, que é a eleição incondicional conforme Calvino, né? Aí nós vimos também aí o contraponto de Armínio, que ele fala da eleição condicional. E nós vimos ontem que, segundo Calvino, a eleição incondicional conforme ele pregava, ele quer dizer que aqueles que foram eleitos, segundo a soberania de Deus, eles não podem de maneira nenhuma rejeitar a graça. Então eles são salvos porque já foram eleitos para isso. Mas nós vimos que o contraponto mostra que a Bíblia mostra a eleição condicional, certo? Que embora seja Deus que deu o passo inicial para a salvação, ele é soberano realmente, mas o homem recebe, né, uma graça que lhe capacita a aceitar, mas o homem também pode rejeitar a salvação. Portanto, não existe esta eleição incondicional. O homem tem a participação e ele só é eleito se ele realmente aceitar esta graça oferecida através da sua fé. Esse foi o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto que queremos tratar hoje, que é o terceiro ponto da TULIP, segundo Calvino, é a eleição, ou melhor, expiação limitada. Então, Calvino tratava da expiação limitada. Quando ele fala da expiação limitada, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, já que Deus escolheu antecipadamente os eleitos para ir para o céu, que não podem, de maneira nenhuma, resistir à graça, então, e também ele escolheu aqueles que realmente vão ser perdidos sem ter remédio, então ele mostra que a eleição, ou seja, aquilo que Cristo fez no Calvário, a sua morte expiatória, só foi essencial, só foi suficiente para alcançar esses eleitos. Então veja, ele realmente resume e ele diminui o poder do sacrifício de Cristo, dizendo que aquele sacrifício foi em prol apenas dos eleitos. Por isso, expiação limitada, certo? Então este é o terceiro ponto da TULIP. Segundo Calvino, Jesus fez aquele sacrifício, mas o alcance daquele sacrifício só é para os eleitos. Ou seja, as demais pessoas que não foram eleitas não têm condições de serem alcançadas com esta graça, com esta salvação. Este é o pensamento, foi o ensinamento de Calvino. A isso, Armínio também contrapõe. Por isso que Armínio agora traz a expiação ilimitada. Com a expiação ilimitada, o que é que Armínio quer ensinar? Ele quer ensinar que o alcance da obra de Cristo no Calvário é para toda a humanidade, para todas as pessoas. O versículo que mais apoia esse pensamento e este ensinamento é o que está em João 3,16. O que é que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, para que todo o que nele crê. Então Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, né? E muitos outros textos, mas esse aqui, João 3,16, um texto clássico. Ele desvenda e ele mostra exatamente o alcance do amor de Deus e o alcance da obra expiatória de Cristo no Calvário. Jesus morreu por todos, certo? Ele morreu por todos e por cada um. Então, toda a humanidade, ela tem verdadeiramente o direito de poder ser perdoado e ser salvo. Isso aqui é mais um livro que eu quero apresentar. É muito interessante, especialmente para aqueles que gostam, que querem realmente aprender mais sobre este assunto. Aqui está, aqui, ó. Arminianismo puro e simples. É da autoria do pastor Jamierson Oliveira, muito rico, um livro fácil de ler, muito compreensivo e que vai desvendar esses mistérios e a gente vai entender melhor para fundamentar melhor a nossa posição. Com relação ao que Armínio falava, dando suporte e fortalecendo o argumento da expiação ilimitada, nós temos aqui o que diz o pastor Jamierson. Ele diz assim, olha, equivale, ou seja, a expiação ilimitada, conforme Armínio, equivale a acreditar exatamente como está expresso em João 3,16, que eu já citei. Deus deseja, conforme a Bíblia, que todas as pessoas sejam salvas e conheçam a verdade. Assim sendo, entregou seu Filho único, não é, para morrer no madeiro, trazendo expiação a todo o que crê. Cremos que o Senhor Jesus morreu pelos pecados de todos, sendo, portanto, perfeitamente possível que qualquer pessoa, dentre toda a humanidade, alcance o perdão e a salvação mediante a fé. Então, este é o evangelho que nós pregamos, certo? Nós acreditamos perfeitamente que é assim que Deus quer. E quando a gente olha para este aspecto, principalmente aqui da eleição incondicional dita por Calvino e da eleição condicional dita por Armínio, e a questão da expiação limitada falada por Calvino e da expiação ilimitada falada por Armínio, nós podemos observar que aqueles que acreditam, por exemplo, na eleição incondicional, não é? Na eleição condicional, que o homem realmente é eleito se ele quiser, se ele participar, e quando cremos também na expiação ilimitada, ou seja, o sacrifício de Cristo ele foi feito para alcançar todos os que quiserem, quando a gente crê assim, então a gente é mais voltado para evangelizar. Eu lhe pergunto, não seria por isso que as igrejas calvinistas, não é? Sem nenhum demérito eu falo aqui, não seria por isso que eles cresceram um pouco, não é? A gente, por exemplo, vê no Brasil, as igrejas calvinistas como presbiterianas, são igrejas que já chegam quase a 200 anos aqui no Brasil, chegaram bem antes das igrejas pentecostais, por exemplo. E por que não cresceram tanto? Quantas cidades nós encontramos ainda que não há uma igreja? Ao passo de que as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, por exemplo, está presente em todos os municípios do Brasil. Porque quando os pentecostais chegaram, você vê ali, por exemplo, Daniel Berg, Gunavim e aqueles que eles foram ganhando, eles tinham aquela visão de que era para evangelizar, de que era preciso pregar a palavra, de que era preciso ir aos pecadores, porque Jesus morreu por todos. Então, quando nós acreditamos que Jesus morreu para salvar a todos, então nós temos disposição de evangelizar. Nós temos aquele amor pelas almas e queremos ganhá-los para Jesus. Então, esta é uma vantagem também que soma para aqueles que são arminianos, né? Então, quero ficar com estas palavras nesta manhã. Nós falamos aqui do terceiro ponto, não é? Nós cremos, conforme o arminianismo, na eleição ou na expiação ilimitada. Jesus morreu por todos, tá certo? Portanto, continuemos pregando, continuemos evangelizando,
continuemos levando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, porque o Senhor quer salvar muitas vidas e isso também depende da minha disposição e da sua disposição em levar a palavra aos pecadores. Deus te abençoe. Deus querendo, amanhã voltaremos para o quarto ponto da Tulipe, quarto ponto, e nós continuaremos aprendendo deste assunto que é fundamental. Deus abençoe. Oremos. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez eu te peço uma bênção especial para com o teu povo que nesse momento está nos acompanhando, ó Pai, e aprendendo deste assunto que é tão maravilhoso. Nos dá um entendimento, a compreensão de que é preciso pregar a tua palavra, pois o Senhor Jesus Cristo morreu por toda a humanidade e deseja salvar a todos os pecadores. Ajuda-nos a cumprir a tua palavra e a fazer a tua vontade, Pai. Nos ajuda a permanecer de pé, pois nós te pedimos tudo isso, Pai, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã voltaremos assim, querendo Deus.